Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste na YouTube, ou sei lá, que me acompanha no Facebook, como Chico Penteado. Tanto a minha página, eu tenho uma página pessoal, onde eu converso mais, e tem uma página que só tem meus vídeos. Se você perdeu algum vídeo, você encontra na página dos vídeos. Chico Penteado, a página pessoa pública. Tá? Para ter uma dica para quem estiver me procurando, tiver perdido algum vídeo, quiser assistir algum vídeo velho, todos estão lá, os 200 e tantos estão lá. Bom, hoje eu vou sair um pouco do tema da ufologia, tá? Para falar de uma coisa assim muito bonita, né? Eu acho muito bonita, pelo menos, e muito relevante, que é a questão da reencarnação, né? Os ETs falam em reencarnação, tanto que falaram que eu sou reencarnação de reptiliano. E todo mundo é reencarnação de alguma coisa. Ninguém está vindo na Terra pela primeira vez. Nenhum cachorro está nascendo na Terra pela primeira vez. Animais, humanos, entendeu? Até plantas, sei lá, não sei. Mas pelo menos na parte dos animais e dos humanos eu posso garantir que eles têm uma alma que reencarna, né? Existem também alguns animais, tipo formigas e tudo mais, que dizem que tem uma alma grupo, né? Não sei se essa coisa existe, por exemplo, que as formigas têm alma grupo, então, na verdade, o que reencarna é o grupo, é curioso isso. Mas no caso dos animais superiores, macacos, gatos, cachorros, coelhos, elefantes, eles têm uma alma mesmo, um cavalo, né? E o humano nem se fala. E casos de reencarnação são muito difíceis de provar, porque é difícil encontrar a pessoa que desencarnou, principalmente os casos mais antigos. Se você viveu no século XVIII, século XIX, praticamente não tem como achar, né? Mas às vezes a gente consegue umas provas interessantes, tá? Um garoto chamado Cade, C-A-D-E, ele adotar, acho que puseram esse nome em proteção ao garoto, isso não é nome. Cade é um apelido. KD, né? KD, como se fosse KD em português, né? Esse menino, ele fala que acredita que ele tinha vivido, ele fala da morte dele no World Trade Center. No World Trade Center no 11 de setembro de 2001, né? E ele dá detalhes muito fortes da vida dele passada, que assim, bateram com a descrição de uma pessoa morta completamente, tá? Então aqui a gente tem aqui Vítimas do Terror. O autor aqui está dizendo, de um site chamado thepostmortempost.com. Quer dizer, The Post, P-O-S-T, Mortem, M-O-R-T-M, post.com, tá? Quer dizer, o postmortem.com. Ai, que complicado. Eu ponho o link ali. Mas enfim, esse menino, né? Ele fala coisas sobre o que ele era, né? Ele chegou para a mãe e começou a falar quem ele era, o que ele tinha feito, coisas desse tipo. Ele diz assim: eu era um homem de negócios, tá? Eu podia ver a Estátua da Liberdade do meu escritório no World Trade Center. Tudo bem. Ele falou assim: ele pulou ou caiu, não sabe dizer ao certo. Quer dizer, na hora que o prédio caiu, ele caiu junto, né? E viu seu cérebro sair para fora de sua cabeça e depois ser coberto de lixo, de entulho. Ele viu o cérebro dele sair um pedaço da cabeça dele para fora. Uma morte realmente bem horripilante. Depois encontramos nos recessos dos arquivos, né? E eles encontraram algumas mensagens, né? Foram nos arquivos do World Trade Center, lá das vítimas, para descobrir quem era essa pessoa, né? Ele começou assim: eles têm algumas informações sobre um tal de um rapaz que o menino se dizia chamar Robert. Só que acontece que morreram 100 Roberts nesse World Trade Center, nessa tragédia.
né? Mas aí tinha alguns dados, porque algumas coisas que ele descreve na hora da morte dele, né? Ele fala assim, ele ouviu a explosão acontecer. Bom, lógico, né? O teto do seu chão, o chão do piso onde ele estava colapsou, né? As escadas ficaram interrompidas. Seus pais eram alcoólatras e ele os odiava. Ele fala isso dos pais daquela vida, né? Ele casou muito jovem. Ele começou a contar a vida dele, como é que era, pra gente encontrar alguns dados para investigar se essa pessoa existiu. Ele era do estado de Nova York e se mudou para a cidade de Nova York, capital. Ele era do estado, tem a capital e tem a cidade. Tem o estado e tem a cidade. Ele vivia num apartamento ou hotel, num pequeno apartamento. Ele tinha uma bicicleta que ele dirigia para ir ao trabalho. Tudo bem. Ele adorava tomar o ferry boat, aquela lancha, né? Aquela ferry boat mesmo, né? Para visitar a Estátua da Liberdade. Ele tinha um cachorro quando tinha 25 anos de idade. Ele serviu o exército. Seu corpo ficou esmagado nos restos do World Trade Center, nunca foi encontrado. Quer dizer, pulverizado, né? Vira aquela. Misturou com aço, com vidro, com. Né? Dizem que quem esteve lá disse que na hora do acidente exalou um cheiro muito estranho, né? Porque era um cheiro de material de construção misturado com carne esmagada. Carne humana esmagada e fogo, né? Como se fosse um churrasco com poeira, né? Aí ele falou assim, o Cade fala assim, meu nome era Robert. Ele só lembrava a primeira letra do seu nome do meio, que a gente chama de middle name em inglês, que era alguma coisa com E, como se fosse Elliot, Edward, alguma coisa assim. E o nome dele final era Pattison. P-A-T-T-I-S-O-N. Pattison. E aí existiam mais de 100 Roberts, mas aí com 3 nomes você ficou mais fácil de localizar, né? Existiu, então, o menino primeiro pensou que ele era Robert E. Ele falava Robert E. Pattison. Então eles pensavam assim, Robert Elliot, Robert Edmund. Mas acharam um Robert Edward Pattison, que morreu lá na Torre B, né? Com 40 anos, foi a idade da morte dele. Ele era empregado da WCBS, uma emissora que tinha lá, porque tinha as emissoras de rádio e TV lá em cima. E ele trabalhava nas antenas de manutenção. Ele era supervisor e ele trabalhava tanto no World Trade Center como no Empire State Building, que são os 2 prédios mais altos de Nova York, né? E o trabalho dele era feito no 110º andar. Mas no dia do ataque, se pensa, né, as pessoas que sobreviveram lá, que ele estava no teto da Torre Norte, porque ele estava tinha um reparo para fazer ali em cima, né? Isso que poderia significar que não que ele tenha escolhido se jogar do alto da torre, porque muitas pessoas se jogaram quando o fogo estava chegando, elas se jogavam para a morte, né? Mas ele estava caindo. Ele viu que na hora que o avião bateu, levou 1 hora e a torre colapsou, caiu inteira, né? Quer dizer, é o que dizem, né? Algumas pessoas dizem que foi uma explosão, etc., que foi um atentado, mas seja como for, a torre caiu, né? E aí, quando o avião bateu, ele deve ter ficado ali por mais ou menos 1 hora, até que a torre finalmente desabasse. Ele era um dos 6 filhos, nascidos de uma família de Woburn, Massachusetts. Já não era de Nova York. Tem algumas incorreções no que o garoto falou, mas acertar o nome de uma pessoa que morreu no World Trade Center é muito espantoso, né?
e dizia que os seus irmãos, os seus irmãos chamavam ele de encrenqueiro, que ele era um menino ruim. Depois de entrar para a Força Aérea, ele começou a dar um jeito na vida, ele começou a ficar mais sério, né? E depois, aqui está dizendo aqui, né? Eu estou lendo simplesmente. Ele viveu em Boston por muitos anos antes de se mudar para Nova York e não existe uma esposa nos seus obituários. Eu descobri que ele deve ter sido casado com uma mulher chamada Mary Lynn, com quem ele mais tarde se divorciou. De quem ele mais tarde se divorciou. Não há muita informação sobre a vida de Robert Edward Pattinson, né? Você pode ter noticiado que existe também um ator famoso chamado Robert Pattinson. Isso que aí dá problema para saber se o garoto ouviu o nome, né? Mas existia um cara com o mesmo nome que morreu no World Trade Center. De fato, apesar do nome, dentro das memórias contradizem um pouco do que Cade disse, né? Mas eu não posso julgar a perfeição de suas memórias. Quer dizer, ele fala que ele era de Nova York. Esse Robert Edward Pattinson que morreu, ele era de Massachusetts. Então, não bate completamente as memórias do garoto com o que ele está falando. Tem uma certa confusão. Mas, assim, por exemplo, até as circunstâncias da morte são um pouco confusas, né? Tem uma hora que ele fala que caiu, tem uma hora que fala que pulou, tem uma hora que, entendeu? Que o cérebro dele... Quer dizer, se ele estivesse no alto da torre, né? O cérebro dele caiu para fora, quer dizer, um pedaço do cérebro, um pedaço da cabeça saiu, ele devia estar dentro do prédio, não no alto do prédio, quer dizer, tem alguma coisa assim, mas ele acertou um nome, acertou que era de Nova York, que era, entendeu? Que ele trabalhava como técnico e tudo mais. Quer dizer, é muita coincidência, né? E muitas pessoas têm histórias, tiveram sonhos desse tipo, né? E você se lembra desses sonhos e tudo mais. Mas no caso desse garoto, ele está insistindo com a mãe que pare de chamar ele de Cade e que volte a chamar ele de Robert. E a mãe detestou essa ideia e está chamando o menino de Bob, só para ele ficar menos irritado, né? Esperando que passe essa fase, né? Ele não sabia, talvez, todos os detalhes certinhos da vida passada dele, porque afinal de contas ele morreu e assim ele não está com o cérebro dele que ele tinha naquela vida, quer dizer, as memórias que ele tem são memórias assim. Eu sei que as pessoas que têm memórias de vidas passadas têm certas incorreções nessas vidas passadas. A gente confunde um pouco, mistura às vezes pessoas, inclusive, que ele pode ter conhecido com pessoas com quem ele era, entendeu? Coisas que ele ouviu, lugares que ele ia. Ele pode lembrar do estado de Nova York, não ter nascido no estado de Nova York. Tem mil e uma coisas que podem ter acontecido que distorcem, entendeu? Por exemplo, essas cenas da mulher, dele ter nascido... Ele pode ter nascido em Massachusetts e ter vindo para Nova York muito pequeno, né? E não lembrar, porque a gente não tem, com relação às vidas passadas, a mesma clareza que você tem com relação à sua vida atual. Você sabe da sua vida atual. Se você perguntar para alguém, assim, se eu faço uma calcular ascendente de alguém, eu pergunto assim, que horas você nasceu? Quase ninguém sabe. Pouquíssima gente sabe que horas você nasceu. Você nasceu em São Paulo? Você nasceu no Rio de Janeiro? Você nasceu onde? Que horas você nasceu exatamente? 4h30, 5h30? Sabe pouca coisa sobre você. Qual é o nome do seu bisavô? Né? Quem sabe? Entendeu? E depois aqui algumas coisas mais que ele fala, né? Que essa coisa do cérebro saindo para fora, né? Quando ele já estava mais ou menos caindo e sentiu que já estava mais ou menos na metade da queda, quer dizer, o corpo dele se estraçalhou de alguma forma, né? E o avião bateu no 93º andar até o 98º andar, né? E então ele deve ter morrido acima desses aí, que for ser no 110, tá dentro, que se ele estava no escritório, estava no 110, tá certo,
né? E aí, por exemplo, na hora do colapso da torre, ele ser envelopado ele se diz que se sentiu totalmente envolvido em cinzas, né? Pavoroso, né? Uma forma de morte realmente pavorosa. E agora a mãe não quer mais esse negócio de chamar ele de Robert, quer que ele esqueça isso daí, né? Mas eu acredito que é um caso real de reencarnação. O que vocês acham, né? Tem também também surgiu um outro de um menino de 4 anos que está se dizendo bombeiro. Ele também se lembra de que foi bombeiro, tá? Esse eu não encontrei o nome dele. Ele se diz bombeiro e disse que morreu também no World Trade Center. Morreu cercado de fogo, tentou abrir tinha com a machada, tentou abrir uma porta, mas não conseguiu. Morreu asfixiado. E ele falou assim que... e a mãe perguntou assim, o que você quer ser quando crescer? Ele falou assim, tudo menos um bombeiro, né? Quer dizer, ele ficou realmente muito traumatizado, muito horrorizado com essa vida, com essa forma de morte que ele teve, que foi pra lá de pavorosa, né? Ok? Pessoal, isso é tudo. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico Namastê, e aguardo suas opiniões. Especialmente quem for espírita ou coisas do tipo que acredita em reencarnação, eu gostaria da sua opinião sobre o assunto. Obrigado. Namastê.